Fazendo aí essa nossa relação passado e presente, João Goulart era taxado como comunista na época, Claro. porque tinha um programa de reforma de base. Sim, Detalhe, reformas de base que eram, como o próprio nome diz, reformas, não era uma revolução. sim. Né? Se queria um capitalismo brasileiro, né, mais desenvolvido, né, mais arrojado, dinâmico, enfim, uma base nacional, mas ainda assim dentro de um programa capitalista. A gente não estava discutindo socialismo com João Goulart, nem poderia, ele era um estancieiro, proprietário de terras, não havia interesse nisso, né? Acho que o que mais aconteceu ali foi a reforma agrária, né? Que era coisa de comunista, né? Pois é, A reforma agrária, que era um país essencialmente latifundiário, deixou muita gente poderosa. porque ontem fez 44 anos da morte do João Goulart, tá? Sim. Presidente que foi tirado do poder e desde então não permitiram que ele assumisse. Aliás, a elite sempre teve um problema com o João Goulart, porque embora fazendo essa análise de classe, como a gente fez, de ser um sujeito que vem de uma elite econômica, de uma elite política, tinha uma certa sensibilidade que vem de um caudilismo latino-americano, de pensar que, peraí, a gente tem que pensar um pouco aqui esse poder, e ver que nem tudo pode ser assim, então, né? E desde então, quando assumiu como ministro do Trabalho, quando esse cara deu um aumento de 100% do salário mínimo, aumentando aí o poder de compra, de dignidade das pessoas, peraí, isso já foi demais para essa elite do atraso. Pior do que quando o governo Lula colocou pobre no avião, que o pobre tem direito à casa, tem direito a estar na universidade. Eu acho que foi um golpe ainda mais duro para a elite aí já na década de 50. Então, desde então, né, a, essa elite havia problemas com o João Goulart. Agora, quando ele vem justamente na presidência, ele, enfim, existem diferentes comentários a respeito dele, mas eu particularmente acredito que era alguém muito antenado, muito sensível aos problemas nacionais populares, que veio com a proposta, então, já que o Congresso, já que as estruturas políticas não permitiam chegar aonde se deveria chegar, quer dizer, a aprofundar esse projeto nacional desenvolvimentista, vendo a maneira viciada como estava, o que ele fez? O programa das reformas de base, fundamentalmente, mais do que pensar o que eram as reformas de base, mais do que pensar a reforma agrária, a reforma educacional, reforma tributária, eleitoral, reforma urbana. Vejam só, hoje falam que o Boulos quer invadir as casas, mas o João Goulart já pensava numa reforma urbana. Então, quer dizer, a necessidade de transformar essas estruturas viciadas do país, ela continua ao longo do tempo. Mas uma coisa fundamental das reformas de base, e isso era o elemento principal que assustava essa elite, o João Goulart ter esse programa baseado em cima do povo. Ele se colocou na relação dos movimentos populares, do movimento operário, do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores agrícolas, quer dizer, do baixos oficiais e as baixas patentes do exército, enfim, ele tinha sustentação popular. E o cálculo político dele deve ter sido realmente muito duro ali em 64, de pensar, ele haveria condições de, inclusive, propor uma guerra civil naquele momento. O Brizola não estava deslocado quando pensou isso. E deve ter sido um cálculo realmente muito duro para o João Goulart fazer, de preferir, não, eu prefiro então me sacrificar aqui politicamente do que condenar o meu povo à morte indo para a guerra e tal, porque com certeza haveriam pessoas capazes de pegar em armas, não para defender o João Goulart, não para defender o PTB, não para defender o governo, mas para defender um projeto que ia de acordo com os seus interesses. Isso é uma experiência que nós ainda precisamos pensar. Mas eu acho que o caminho é esse. Agora, hoje nós temos um projeto realmente amparado em cima dos movimentos sociais, construído no diálogo com os movimentos sociais? Ainda não. E esse é o que eu acho que é o principal elemento que falta, vamos dizer assim, desse nosso dever da esperança. Conectar essas esperanças.